Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula 4. Nós vamos falar sobre salário, formas de pagamento, o cálculo da folha, os adicionais, o salário maternidade, cálculo da folha de pagamento, sobre a jornada de trabalho, o horário de trabalho, a compensação de horas e o repouso semanal. Sobre as formas de pagamento. Ao se concluir determinado período de trabalho, seja ele semanal, quinzenal ou mensal, o empregado vai ter o direito de receber o seu salário, que será fixado no seu contrato de trabalho e no momento da sua admissão e inscrito na carteira de trabalho. Note que o critério a ser adotado para a fixação do salário não tem nada a ver com os intervalos que se paga ao empregado. Então, sobre o salário mensal. Ele é estabelecido com base no calendário oficial, sendo apurado no fim de cada mês. O valor a ser recebido pelo empregado vai sempre considerar um mês para todos os fins do período de 30 dias. Então, a gente não vai levar em consideração, nesse caso, os meses que têm 31 dias, ou os meses de fevereiro, por exemplo, que pode ter 28, 29 dias. Então, independente de quantos dias tenha naquele mês, o salário do funcionário vai ser base 30 dias. Nessa forma de pagamento de salários, o empregado deverá pagar ao empregado. O empregador deverá pagar ao empregado, até o 5º dia útil do mês seguinte, sendo considerado o sábado como dia útil. Então, no momento de contar, os dias úteis, o sábado é considerado dia útil. O salário quinzenal. Ele é estabelecido com base em 15 dias do mês, devendo o valor apurado ser pago até o 5º dia da quinzena vencida. Ou seja, os pagamentos são efetuados no dia 20 do mês correspondente e no dia 5 do mês subsequente. O salário semanal. Ele tem como base a semana, devendo o valor ser apurado até o 5º dia da semana vencida. O salário comissão. A comissão é uma forma de salário para a qual o empregado recebe um percentual do produto, cujo venda intermedia. É sempre assegurada ao empregado a percepção de, no mínimo, um salário mínimo ou um salário nominativo da categoria profissional, além da comissão. Além disso, o trabalhador pode receber o salário extra, que é quando o empregado trabalha por mais horas que sua jornada de trabalho. O empregador deve pagar pelo menos 50% sobre o valor da hora normal. No caso de haver horas extraordinárias, que acontecem domingos e feriados, o acréscimo da hora será de 100% sobre a hora normal do empregado. Sobre os adicionais. O empregado, além do salário, ele pode receber adicionais, que vai variar de cada situação. Alguns exemplos de casos que o trabalhador deve receber a mais são, no caso de adicional noturno. Considera adicional noturno o trabalho que é realizado após as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Isso para o trabalhador urbano. Para o trabalhador que é rural, o que trabalha na lavoura, o trabalho noturno é das 21 horas até as 5 horas do dia seguinte. E para o rural que trabalha na pecuária, é das 20 horas de um dia até as 4 horas do outro dia. Para o trabalhador urbano, a hora noturna tem a duração normal de 52 minutos e 30 segundos. Para o trabalhador rural, a hora tem a mesma que a diurna, ou seja, 60 minutos. Para o trabalhador urbano, além da redução da hora normal, incide o adicional noturno, de pelo menos 20% sobre o valor da hora normal diurna. Para o trabalhador rural, não existe a vantagem da redução da hora. Em contrapartida, o adicional noturno é de pelo menos 25% sobre o valor da hora normal diurna. No caso de um empregado fazer horas extras noturnas, deve-se aplicar o adicional de horas extras sobre o valor da hora noturna. O adicional de insalubridade. São consideradas insalubridades as atividades, que tem por sua natureza as condições ou os métodos de trabalho que expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. Então, aí a gente leva em consideração o grau de exposição, o tempo de exposição. A insalubridade será considerada e classificada em consonância com as normas baixadas, pelo Ministério do Trabalho. Então, é o Ministério do Trabalho que determina aí o nível de risco desse empregado. O exercício do trabalho em condições insalubres assegura ao empregado um adicional equivalente a, conforme a súmula 17 do TST, em 40% sobre o salário mínimo. Para a insalubridade grau máximo, 20%. E para
sobre o salário mínimo. E para a insalubridade de grau médio, 10% sobre o salário mínimo. Para a insalubridade de grau mínimo. Agora, o adicional de periculosidade. São consideradas as atividades ou operações perigosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem contato permanente com inflamáveis ou explosivos, por exemplo, em condições de risco acentuado. O trabalhador que trabalha em condições de periculosidade faz jus a um adicional de 30% sobre o salário que recebe. Se o empregado já recebe o adicional de insalubridade, poderá por receber um ou outro. Ele não precisa receber periculosidade e insalubridade. Ele pode optar entre um dos dois. O salário maternidade é o benefício que tem direito assegurado da Previdência Social por ocasião do parto. O INSS exige da assegurada carência de 10 contribuições mensais para conceder o salário maternidade. Ou seja, terá direito ao salário maternidade após 10 contribuições ao INSS no mínimo. É devido à segurada gestante empregada, inclusive as domésticas, trabalhadoras avulsas ou especiais, nas mesmas condições da legislação trabalhista. É devido o salário maternidade a partir do 8º mês de gestação, mediante o atestado médico fornecido pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ou a partir da data do parto, com a apresentação da certidão de nascimento e do atestado médico. Quando o parto ocorrer sem acompanhamento médico, a comprovação vai ficar a cargo da perícia do INSS. O salário maternidade deve ser pago por 120 dias a partir do dia do parto. Se a segurada preferir, 28 dias antes e 91 dias após o parto, em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante o atestado médico. O benefício vai ser pago durante 2 semanas. É garantida à gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses, 150 dias após o parto, a manutenção do seu contrato de trabalho. Agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre o cálculo da folha de pagamento. O cálculo da folha de pagamento é estabelecido com base no calendário oficial, sendo apurado no fim de cada mês, o valor a ser percebido pelo empregado, considerando o mês para todos os fins, conforme falamos anteriormente, o período de 30 dias. Então, nós não levamos em consideração meses que tenham 28 dias, 29 ou 31 dias. Nessa forma de pagamento de salários, deverá o empregador pagar ao seu empregado até o 5º dia útil do mês seguinte, sendo considerado sábado, conforme dissemos, um dia útil. Então, a gente sempre vai contar, a partir do dia 1º do mês, quantos dias úteis vai dar até o 5º dia útil, contando o sábado também, para efetuar o pagamento desse colaborador, que sempre vai ser calculado com base em 30 dias. Aqui nós vamos ver um exemplo da folha de pagamento, como que é feito o cálculo. Primeiro, antes de fazer o cálculo da folha de pagamento, é necessário saber todos os descontos que o funcionário teve, como, por exemplo, falta, atestado médico. É necessário também saber se ele teve hora extra, se ele teve comissão e quais são os benefícios que a empresa disponibiliza para esse funcionário, como vale transporte, vale alimentação e tudo mais. Tudo deve compor a folha de pagamento. Aqui nesse exemplo, nós temos o campo de resumo do evento, que é o campo de descrição, mas à direita nós temos os campos de rendimentos, que pode vir escrito também vencimentos, que é tudo que o funcionário recebe de forma bruta. Aqui nós temos a DSR, por exemplo, e a hora extra normal. Quer dizer que esse funcionário fez hora extra e sobre a hora extra ele recebe a DSR, que é o descanso remunerado dele. Então, ele recebe hora extra sobre o descanso remunerado. Se tivesse ocorrido uma falta, ele iria descontar a falta e mais descontar também o descanso remunerado. Porque lembra que falamos que o salário é calculado com base em 30 dias? Então, quer dizer que o funcionário recebe o descanso remunerado. Domingo que ele não trabalha, ou o dia da folga dele, se não for no domingo, ele recebe o descanso remunerado. Então, o descanso remunerado ele é válido para cálculo de horas extras e também para desconto de faltas, tá? Aí depois nós temos aí a hora normal, o salário base do funcionário. Esses são os vencimentos. E depois lá na coluna mais à direita nós temos os descontos, que pode ser descontado, os 6% sobre o salário base, o INSS, o imposto de renda em alguns casos, dependendo do salário se desconta também. A partir daí nós temos o salário líquido. E no final nós temos o resumo da folha. Quantos funcionários foram calculados a folha para aquela empresa, qual foi o salário líquido desse total, o salário bruto,
qual que foi a base, né, usada para cálculo do INSS, do Imposto de Renda, do FGTS, e vem tudo explicadinho aí para o funcionário não ter dúvidas do que foi pago e do que foi descontado no seu recibo de pagamento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada de trabalho. O horário de trabalho. A jornada de trabalho normal é o tempo de duração do trabalho para o trabalhador em qualquer atividade privada, que não exceder a 8 horas diárias e 44 horas semanais, desde que não seja expressamente fixado outro limite. Então, atualmente, o funcionário pode trabalhar 44 horas semanais ou 8 horas diárias e que são 220 horas mensais. Já o horário de trabalho é o limite da jornada de trabalho. Considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando, né, as ordens ali que foram previstas. É importante haver rígido controle do horário, conforme a previsão consolidada da CLT, o artigo 58, parágrafo 1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de trabalho no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários. Então, é bom ter atenção nessa questão, porque 5 minutos a mais apenas não é considerado hora extra e nem 5 minutos de atraso seria considerado a título de desconto. Porém, quando excede esse tempo, aí sim o cálculo é feito de forma integral, considerando esse tempo, tá? Sobre a jornada parcial. A jornada de trabalho parcial, ela tem duração de 6 horas e é um formato de trabalho no qual o empregado realiza um total de 6 horas de trabalho por dia, junto a um intervalo de 15 minutos dentro desse período. Esse tipo de jornada é bastante adotado nas escalas 5x2 e 6x1, totalizando 30 ou 36 horas de trabalho semanal. Então, para ser considerado uma jornada parcial, não pode exceder 36 horas semanais de trabalho. Uma jornada de trabalho de 6 horas conta com um tempo menor do que uma convencional no Brasil, que é de 8 horas diárias. Ao mesmo tempo que traz vantagens aos empregados, também se caracteriza como um modelo alternativo de contratação. De acordo com o artigo 58 da CLT, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 36 a 30 horas semanais, sendo a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Então, a gente tem que ficar bem atento às horas semanais aí, para não descaracterizar a jornada parcial. Sobre a compensação de horas. A consolidação das leis do trabalho, no artigo 59, estabelece o seguinte: a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares em número não excedente de dias, de 2 mediante acordo escrito pelo empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho. No caso de compensação de horário semanal, deverá o empregador fazer o acordo individual de prorrogação do horário de trabalho por escrito, a fim de não trabalhar aos sábados para o cumprimento das 44 horas semanais. Sobre o repouso semanal, que é o descanso. É assegurado a todo empregado um repouso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, o qual deve coincidir com o domingo, no todo ou em parte. A Lei 505/49, no primeiro artigo, e a atual Constituição Federal, no artigo 7º, estabelece o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Os empregados que durante a semana anterior não cumprirem integralmente a carga semanal não farão jus ao privilégio de receber salário sem trabalhar integralmente. Se a carga semanal é de 44 horas, o empregado terá que trabalhar as 44 horas para ter direito ao DSR, que é o que falamos anteriormente, o descanso sobre o salário remunerado. Caso trabalhe qualquer número de horas inferior, perderá o direito ao DSR. Então, se o funcionário tiver pelo menos uma falta, ele vai perder também o direito ao descanso remunerado. Então, é como se fosse descontar, assim, 2 dias desse funcionário, porque ele não vai receber o descanso remunerado. Lembrando que se ele tiver mais que uma falta, a gente só pode descontar um DSR.
Na semana anterior, para os efeitos de pagamento de remuneração, entende-se como semana o período da segunda-feira a domingo, anterior à semana em que recai o dia de repouso. Além do repouso semanal em qualquer trabalho contínuo com duração que exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 1 hora, salvo acordo ou convenção coletiva. Não poderá exceder de 2 horas. Já a jornada de trabalho não excedendo 6 horas e ultrapassando 4, obriga a concessão de um intervalo de 15 minutos. Então, ou seja, trabalhadores que trabalham em 8 horas diárias têm direito a um intervalo de pelo menos 1 hora. Os trabalhadores que trabalham até 4 horas diárias não vão ter, né, o direito à pausa. E quem trabalha até 6 horas diárias tem direito a uma pausa de 15 minutos para descanso e refeições, por exemplo. Tá bom? Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula 4. Nós vamos falar sobre salário, formas de pagamento, o cálculo da folha, os adicionais, o salário maternidade, cálculo da folha de pagamento, sobre a jornada de trabalho, o horário de trabalho, a compensação de horas e o repouso semanal. Sobre as formas de pagamento. Ao se concluir determinado período de trabalho, seja ele semanal, quinzenal ou mensal, o empregado vai ter o direito de receber o seu salário, que será fixado no seu contrato de trabalho e no momento da sua admissão e inscrito na carteira de trabalho. Note que o critério a ser adotado para a fixação do salário não tem nada a ver com os intervalos que se paga ao empregado. Então, sobre o salário mensal. Ele é estabelecido com base no calendário oficial, sendo apurado no fim de cada mês. O valor a ser recebido pelo empregado vai sempre considerar um mês para todos os fins do período de 30 dias. Então, a gente não vai levar em consideração, nesse caso, os meses que têm 31 dias, ou os meses de fevereiro, por exemplo, que pode ter 28, 29 dias. Então, independente de quantos dias tenha naquele mês, o salário do funcionário vai ser base 30 dias. Nessa forma de pagamento de salários, o empregado deverá pagar ao empregado. O empregador deverá pagar ao empregado, né? Até o 5º dia útil do mês seguinte, sendo considerado o sábado como dia útil. Então, no momento de contar, né, os dias úteis, o sábado é considerado dia útil. O salário quinzenal. Ele é estabelecido com base em 15 dias do mês, devendo o valor apurado ser pago até o 5º dia da quinzena vencida. Ou seja, os pagamentos são efetuados no dia 20 do mês correspondente e no dia 5 do mês subsequente. O salário semanal. Ele tem como base a semana, devendo o valor ser apurado até o 5º dia da semana vencida. O salário comissão. A comissão é uma forma de salário para a qual o empregado recebe um percentual do produto, cujo venda intermedia. É sempre assegurada ao empregado a percepção de, no mínimo, um salário mínimo ou um salário nominativo da categoria profissional, além da comissão. Além disso, o trabalhador pode receber o salário extra, que é quando o empregado trabalha por mais horas que sua jornada de trabalho. O empregador deve pagar pelo menos 50% sobre o valor da hora normal. No caso de haver horas extraordinárias, que acontecem domingos e feriados, o acréscimo da hora será de 100% sobre a hora normal do empregado. Sobre os adicionais. O empregado, além do salário, ele pode receber adicionais, que vai variar de cada situação. Alguns exemplos de casos que o trabalhador deve receber a mais são, no caso de adicional noturno. Considera adicional noturno o trabalho que é realizado após as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Isso para o trabalhador urbano. Para o trabalhador que é rural, né, o que trabalha na lavoura, o trabalho noturno é das 21 horas até as 5 horas do dia seguinte. E para o rural que trabalha na pecuária, é das 20 horas de um dia até as 4 horas do outro dia. Para o trabalhador urbano, a hora noturna tem a duração normal de 52 minutos e 30 segundos. Para o trabalhador rural, a hora tem a mesma que a diurna, ou seja, 60 minutos. Para o trabalhador urbano, além da redução da hora normal, incide o adicional noturno, de pelo menos 20% sobre o valor da hora normal diurna. Para o trabalhador rural, não existe a vantagem da redução da hora. Em contrapartida, o adicional noturno é de pelo menos 25% sobre o valor da hora normal diurna. No caso de um empregado fazer horas extras noturnas, deve-se aplicar o adicional de horas extras sobre o valor da hora noturna.
o adicional de insalubridade. São consideradas insalubridades as atividades, né, que tem por sua natureza aí, as condições ou os métodos de trabalho que expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão aí da natureza e intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos.